A ideia é provocar um pouquinho, tá? Não... Nós tivemos palestra aqui hoje falando da questão de negócios, nós tivemos palestras falando da questão de fazer projeto, tudo mais, que a gente tem que estar em contato com o negócio, certo? Mas muitas vezes a gente fala mais do negócio, do que eles têm que fazer, do que a gente tem que fazer, né? E aí a gente chega lá dizendo assim, não, a gente sabe tudo de tecnologia, afinal de contas nós somos a TI. Certo? Nesse intuito eu quero provocar vocês um pouco, porque assim, a gente sabe bastante de tecnologia, assim, todos aqui, pelo que eu vi na última palestra, quase todo mundo aqui é de TI, né? Mas a gente não sabe tudo, tá? Eu vou começar falando um pouquinho de uma tecnologia que deu errado, certo? Só um tal de Zuckerberg quis investir bastante nisso, o outro tal de Bill Gates, esses caras não entendem muito de tecnologia, mas tudo bem, né? Então, eles fizeram, ano passado, todo mundo falava de metaverso, né? Afinal, o metaverso, cara, era a tecnologia. Tá, mas por que o metaverso não deu certo? Se era uma tecnologia tão revolucionária, se era tudo que dali para diante ia acontecer ia ser a base do metaverso. Prematuro demais, vamos lá. Metaverso, sim, é prematuro. Porém, não esqueçam, 2005 tá isso aqui. Isso aqui é o Second Life, já era um metaverso. Alguns de vocês deviam estar nascendo nessa época, eu já estava trabalhando com TI, mas tudo bem. É prematuro o metaverso, tudo? É. Mas afinal de contas, pô, tem quase 20 anos. Em 20 anos eu ainda não aprendi a fazer esse negócio. Cara, nós estamos falando hoje, tem vários óculos para metaverso que são acessíveis, entre aspas, né? Tem um custo-benefício baixo. Tá, mas afinal de contas, por que isso não funcionou? Primeiro, não foi pensado no usuário. Ou alguém aqui está afim de se isolar do mundo, botar um óculos na cara, ficar ali o dia inteiro com aquele óculos e não saber nem quem está passando ao seu redor. Né? No final de contas, ele te isolava por completo de todo mundo que está ao teu redor. A tecnologia de software, ela estava pronta. E aí eu concordo contigo quando tu diz prematuro. A tecnologia de hardware não estava. Tá? Então, o hardware apropriado para que eu pudesse ter... E aí eu vou falar de um hardware que lançaram esse ano, né, pensando no metaverso. Não sei se vocês viram esse lançamento aqui, foi o lançamento da Apple. Né? Um óculos lindo e maravilhoso, todo mundo se pensa saindo na rua com esse óculos, ou não. Né? Então, assim, afinal de contas, é um óculos que eu consigo ver o metaverso e ao mesmo tempo ver o que está acontecendo na rua. Ah, que coisa maravilhosa. Pelo amor de Deus, né? Ninguém vai ser com óculos de natação na rua, né? Tá? Então, assim, concordo na questão do prematuro exatamente por causa disso. Porque nós não estamos prontos para essa tecnologia. Só que aí eu vou perguntar para vocês, afinal de contas, quem disse que metaverso ia dar certo? Nós estamos falando de dois dos maiores empresários de tecnologia de todos os tempos, certo? Zuckerberg e Bill Gates investiram fortunas. O Facebook até mudou de nome por causa do metaverso. Este é um erro bastante comum e que eu estou trazendo um caso extremo aqui, mas que a gente comete no dia a dia, tá? Quantas vezes a gente foi lá e achou, não, a melhor tecnologia para o negócio, por causa que A, B, C ou D estão fazendo, é a tal, é a tecnologia que hoje vai salvar o negócio da empresa. A gente olhou para o negócio da empresa, certo? Ano passado eu trouxe, esse aqui era a abertura, tá? Onde a gente falava de experiência do cliente. Eu quero só relembrar algumas coisas que eu comentei ano passado aqui na questão de experiência do cliente. Vamos falar de sistema de loja para uma loja de vinhos. O que vai para uma loja especializada em vinhos, o que vai para um Big da vida e o que vai para um Bourbon. Eu vou poder botar o mesmo sistema nas 3 lojas? Ah, não, mas o mercado está usando tal sistema. Cara, não interessa. Olha para o teu negócio. Certo? Tem gente aqui que eu já conheço há bastante tempo, certo? E é onde eu fui aprender sobre o mobile checkout, inclusive, né? Que foi o pessoal da Paquetá, certo? Cara, lá a gente estava falando de experiência do cliente. Eu não queria que meu cliente fosse para o caixa. Se eu for falar de uma loja especializada em vinhos, isso faz todo sentido. Afinal de contas, a pessoa está querendo ser atendida, ela quer ser
paparicada, certo? É o que o cliente está buscando, né? Se eu estou falando do Zafari, certo? O cara quer ir embora rápido. O cara não quer ficar parado no caixa. Não é à toa que o Zafari, dificilmente tu chega lá e tem fila, né? Então, por quê? Porque os caras se preocupam com isso, porque o cliente quer chegar lá, comprar e ir embora. Então, eu vou botar um totem de vendas. Agora, na loja especializada de vinho, faz sentido um totem? Não faz. Faz sentido eu ter um mobile checkout dentro do Zafari? Não faz. Porque o cliente ele tem a sua rotina. Tá? Dentro dessa mesma linha, quem tentou um exemplo de mobile checkout foi a Renner. Ela botou na mão dos atendentes dela lá mobiles para fazer isso. Hoje todo mundo compra lá nos totens. Por quê? Porque no processo de compras da Renner tu não é atendido. Tu vai lá, escolhe o teu produto e tu vai embora sem falar com ninguém. Eu não quero falar com pessoas, eu quero comprar o produto que eu estou olhando. Tá? Então, assim, escolhas erradas de tecnologia acontecem toda hora. Tá? E a provocação que eu quero trazer para vocês é bem nesse sentido. Porque, afinal de contas, pô, quem deu essa ideia, posso garantir para vocês, tá? Foi alguém lá de tecnologia que disse, não, mas em tal loja está funcionando. Pô, cara, como é que o pessoal do negócio não entende que tal tecnologia vai funcionar? Certo? E muitas vezes a gente faz isso, tá? Eu já fiz também, já errei também, não tenho medo de dizer, tá? Isso é uma coisa que acontece. Eu quero fazer um exercício com vocês, tá? Antes de a gente... Eu não trouxe muitos slides, até não era a intenção de trazer muitos slides mesmo, tá? Mas eu quero fazer um exercício com vocês, falando de outra tecnologia. Eu falei antes da tecnologia do ano passado, né? Que era o metaverso. Todo mundo esqueceu o metaverso e esse ano todo mundo fala só de uma coisa. É só da IA. Né? Agora a IA é a solução do universo. Vamos falar de IA. IA não vai ser prematuro. Ela surgiu só nos anos 50. Né? Então, por favor, se alguém não conhece IA ainda, né, essa é bem mais velha que eu, tá? Não estou nem perto dessa idade. Certo? IA é a solução para tudo? Eu vou ser bem sério, tá? Teve certos questionamentos, inclusive dentro da Erval, que eu já recebi de áreas de negócio, sobre a gente usar IA, e que não fizeram sentido. Mas peraí, nós de TI ficar bloqueando uma tecnologia nova? Cara, a tecnologia tem que fazer sentido, tá? Falando de IA, então vamos, em primeiro lugar, que problema que ela resolve? Padrões de dados? Padrões de dados, na verdade, tu tem que entregar para aquela que possa te resolver o problema, tá? Aqui é uma coisa interessante, tá? Quando a gente vai falar de IA, a IA ela só funciona se eu tenho dados bem feitos, tá? Se eu não tiver dados bem feitos, né, entra naquela frasezinha básica da TI, cheat in, cheat out, certo? Então, IA, ela precisa ter itens prontos. Mas tu comentou ali a questão de acelerar, certo? Mas o Google já não fazia isso? Já, de maneira diferente. Só que ele te dava uma série de opções aonde tu ainda botava um ser humano para tomar a decisão de qual que eu queria. Tá? Agora não, agora eu pego na IA, boto isso, pego dados bem estruturados que eu preciso ter, largo ali, mando ela pesquisar e ela me responde. Né? Existe tecnologia para atender a IA? Sim, a tecnologia está pronta. Tá? A tecnologia que nós temos hoje, aqui a gente não tem um gap de tecnologia como a gente tem no metaverso, então um probleminha a menos, certo? E aí está todo mundo falando de IA por causa do tal do chat GPT, certo? Mas afinal de contas, o que ele fez de diferente para que todo mundo passasse a falar de IA depois que veio uma ferramenta? Ele tornou acessível a todos. Qualquer um chega ali, pergunta qualquer asneira, e muitas vezes tem asneira, certo? E ele responde, né? Só que, de novo aqui, cheat in, cheat out, tá?
aquelas perguntas que a gente vê aí, os memezinhos, que sai um negócio esdrúxulo, certo? Ele acontece não é por causa da última pergunta que está mostrando, e sim por todo o treinamento que tu foi fazendo com a ferramenta enquanto tu está fazendo as perguntas. Tá? Mas a IA generativa, então, que é o que agora é o sucesso, ela veio para substituir tudo que nós tínhamos de IA antes. Primeiro lugar, a IA generativa é só mais uma, como tu bem colocou. Tá? Não dá para eu usar IA de um modelo em outro modelo. Certo? Nós ainda não chegamos, que isso vai chegar um pouquinho mais para frente, eu acredito pelo menos que vai chegar, tá? E aí é futurismo, eu posso estar totalmente errado, tá? No ponto onde aqui uma IA vai resolver N problemas. Hoje em dia, a IA ainda, cada IA é para um assunto. Ela não tem múltiplas soluções. E a generativa, e aí é um erro que nós de TI cometemos. Agora todo mundo quer fazer, não, eu vou fazer um chatbot, eu vou fazer com IA, eu vou usar o OpenAI API, certo? E vou fazer com IA. Vamos lá, coisa mais linda, né? Então vamos fazer um exercíciozinho aqui, a gente vai fazer o nosso chatbot, tá? Vamos criar um chatbot. O objetivo é ter uma comunicação mais assertiva com o meu cliente. O chatbot, a OpenAI faz. Mais assertiva com o cliente? Também. Usar bases de conhecimento pública, mas principalmente base interna. A gente consegue fazer com ela? Sim. Tá? É só usar a parte de API, a gente consegue trabalhar para que ele funcione bem. A comunicação com o meu cliente deve ser fluida, menor atrito possível. Cara, não pode ser nada mais fluido do que é o ChatGPT hoje, né? Eu escrevo lá qualquer coisa e ele me responde. Tá? Até eu vi um projetinho bem legal que fizeram para ele sugerir café. Né? Então ele está lá sugerindo qual café que tu deve tomar pelo tipo, usando o ChatGPT, tá? Isso não é mentira. Mas pensando nisso aqui, tá? Qual dos 3 caminhos a gente escolheria? Né? Primeiro, vocês têm todas as informações aqui que vocês precisam para montar um chatbot? Qualquer uma das 3 aqui é certa. Qualquer uma das 3 é certa. Tá? Vamos pensar no seguinte. Eu estou numa empresa de varejo, certo? Hoje eu trabalho na Erval, né? A Erval a gente tem a Taqui, certo? E eu vou citar um exemplo de um concorrente nosso. Não é concorrente local, é do centro do país, que é a Casa do Construtor. A Casa do Construtor tem uma IA utilizando o ChatGPT. Né? Ela faz enriquecimento, na verdade, só utilizando as APIs. Certo? Onde é que tu chega lá e diz o seguinte, não, eu vou ter que fazer tal obra no tipo... Por exemplo, nós vamos botar um quadro nessa parede. Não é? Tá, mas essa parede é do quê? Ele vai recomendar qual é que é a broca certa, ou o tipo de parafuso, ou o tipo de prego certo. Tá? Usando base enriquecida. Ele vai lá, dentro dos arquivos que existem de especificação técnica da empresa, eu escolho quais são os arquivos que eu quero carregar para ela, eu mando para ela, ela trabalha em cima daquilo e responde nos padrões da IA generativa. Cara, que fantástico isso. Certo? O de café não foi nem com base enriquecida, tá? Foi só com base de mercado. Né? Esse exemplo de café foi um que fizeram num evento há pouco tempo atrás que eu participei. E eles construíram em cima de uma marca específica de café, que inclusive eles usavam, claro, tendo alguns tratamentos para que eu não recomendasse meu concorrente, certo? Mas toda a base que ele utilizava era base pública. Ele usava só o que estava em base pública, ou seja, que a própria IA já tinha. Eu vou usar um exemplo que também foi utilizado nesse mesmo evento, tá? Que usou só IA generativa, que foi um exemplo de um escritório de advocacia. É o maior escritório de advocacia do Brasil. Tá? Eles têm lá todo o seu chatbot. Alguém quer ter uma alucinação respondendo sobre o teu processo? Alguém quer ouvir que
Tu vai pra cadeia quando o negócio é um processo só de pagar multa? Não. Tá. Por que eu estou trazendo isso para vocês aqui, né? Falando de IA, tudo mais, né? Porque afinal de contas, a resposta mais natural para nós de TI sempre é a melhor tecnologia. A gente sempre vai lá e olha, não, eu quero tal tecnologia, ela é mais bonita, ela é mais simpática. Eu sempre quero o que é mais novo. Tá? Nós de TI temos um defeito muito grande, e quando eu digo nós, eu me incluo nessa história, tá? Que a gente sempre olha assim, não, vamos fazer o novo, né? Pô, cara, para que a gente vai continuar fazendo igual? Nós temos que saber escolher. A conversa que eu queria trazer para vocês é nessa linha, para que exatamente a gente consiga ir desenvolvendo novas funcionalidades dentro da TI, mas TI não pode ser irresponsável. TI não pode toda hora estar buscando o novo. Eu posso e devo buscar coisas novas? Sim, mas sempre que fizer sentido para o negócio. Experiência do cliente. Na última palestra, foi falado sobre a questão de que nós temos que fazer aquele blueprint inicial, certo? Todo aquele desenho inicial. Aqui, quem é de empresa de software? Empresa de software ou a própria testing, ou seja, uma empresa que presta serviço para outras. Quem é de empresa de software? Quem é de cliente final? Ou seja, tipo eu, Erval, mesmo que eu seja do departamento de TI, quem é de cliente final? Nós que somos do cliente final, certo? A gente tem que segurar o pé desse povo de empresa de software. Porque empresa de software, sim, vai ter que procurar sempre a melhor tecnologia. Né? Nós temos que conhecer mais de negócio do que de software. Certo? Hoje na Erval, como é que eu tenho feito isso? Uma das coisas que a gente está trabalhando lá dentro é... Eu não tenho mais nas lideranças de squad, ainda tem uma pessoa que a gente não está tirando de casa, pessoas que não são Erval. Tá? A gente tem ainda uma pessoa que ainda é do terceiro, mas a gente está trazendo todo mundo para dentro de casa nesse nível, certo? Que são as lideranças de squad. Porque, afinal de contas, são pessoas que eu quero que elas, antes de saberem tecnologia, e elas são pessoas de TI, elas têm que entender de varejo, elas têm que entender de financeira, elas têm que entender de consórcio, elas têm que entender do meu negócio. Tá? Isso eu posso dizer que era muito forte na minha antiga casa, e parte disso eu aprendi com o Carlos Eduardo. Né? Então, vamos dar os méritos para quem me ensinou boa parte dessa questão de atender o varejo, né? Que é a questão de que, cara, vamos falar de tecnologia, mas vamos falar primeiro sobre como o varejo tem que funcionar. Vamos pegar e vamos para a loja. Vamos lá pro CD, certo? Vamos pegar e vamos ir aonde o negócio está fazendo as coisas. Que aí sim eu posso chegar e dizer que a melhor tecnologia é A, B, C ou D. Aí sim eu posso chegar para o meu cliente interno, né, e dizer para ele, não, cara, o que tu quer fazer não faz sentido. Né? Eu vou usar esse exemplo do totem na própria Erval. A Taqui chegou para nós e disse, cara, por que a gente não tem totem nas lojas? Eu olhei para o nosso diretor lá e perguntei, quantas vezes o nosso cliente se autoatende? Não, nosso cliente tem que ser atendido pelo vendedor. Então, por que eu vou ter um totem? Mas vou usar um outro exemplo. No Angeloni, em Santa Catarina, onde é que eu fui fazer um trabalho com eles, e a mesma pergunta aconteceu lá. Vamos botar totem nas lojas. E também é de atendimento. Certo? E aí o pessoal do Angeloni, eu perguntei, tá, por que botar totem? Ele falou, não, eu não quero um totem para o meu cliente, eu quero um totem para o meu vendedor. Eu, como assim? Não, por causa que nós temos vários produtos
que, para serem demonstrados, eles fazem mais sentido em tamanho natural. E esse tamanho natural, eu quero poder ter um totem aonde eu vou demonstrar um eletrodoméstico qualquer, mas esse totem é operado pelo meu vendedor. Eu quero ter no celular desse vendedor que ele possa fazer o pedido e mandar para o totem. Opa, fez sentido? Então, não é pura e simplesmente eu olhar, não, é autoatendimento ou não é autoatendimento? Tá, o que eu quero fazer com isso? Né? Vou usar a Le Biscuit, que é do Nordeste. Tem uma coisa muito interessante que eles fizeram, que foi usar no celular realidade aumentada dos vendedores. Né? Então, nessa mesma linha, só que eles queriam para os vendedores, eles usaram, não faz sentido totem, e eles usaram realidade aumentada. Então, eu gosto desse exemplo que o pessoal da Le Biscuit deu, que o Rodrigo, que é o CEO de lá, deu, né? Que eles têm um produto que eles vendem bastante, por incrível que pareça, eu não entendo como, mas segundo eles vendem bastante, que é cama elástica, certo? Cama elástica de 3 metros, aquela coisa. Eu falo, cara, se eu botar uma cama elástica dessa aqui na minha loja, isso só é um trambolho que só trabalha, né? Mas ele falou assim, mas nós temos uma área na loja, hoje, que ela é uma área de em torno de 3 a 4 metros, que eu consigo ter vazia em todas as lojas, e a gente utiliza como uma área de exposição, aonde eu monto o que o cliente quer, a cama elástica é um exemplo, eu monto móveis de cozinha, e eu demonstro para ele, utilizando o celular, naquela área que está vazia. Então, lá eles criaram uma área vazia na loja, certo? Para demonstração, usando realidade aumentada. Realidade aumentada é outro item que ele já é antigo, né? Mas pouco utilizado, certo? E que ele vai na linha do metaverso, por sinal. Tá? Então, assim, trazendo para vocês, nenhuma tecnologia ela deve ser descartada e nunca eu devo ser apaixonado por uma tecnologia. Nós podemos amar tecnologia, mas não ter uma tecnologia de preferência. Alguém consegue enxergar um caminho aonde eu consiga ter qualquer tecnologia que é utilizada em todos os ambientes? Certo? Se alguém descobrir uma tecnologia como essa, me apresenta, tá? Porque eu vou querer ela para mim, certo? Até lá, nós, como profissionais de tecnologia, a gente tem que ter o maior conhecimento possível de todas as possibilidades. A provocação que eu queria fazer dessa vez é nessa linha, tá? Então eu quero trazer para vocês alguns itens para a gente fechar a questão de escolhas de tecnologia, né? Primeira delas, não jogue no modismo. Esquece moda, tá? Moda PHP já foi moda, certo? Hoje em dia ninguém quer ver PHP nem morto na frente. Lembrem-se de fazer a pergunta: qual é o problema que eu quero resolver? Metaverso não tem um problema para resolver. Realidade aumentada tem. E os dois trabalham na mesma linha. Os dois trabalham com o mesmo conceito. Tá? Então, assim, toda vez que eu não souber responder qual é o problema, cara, vai dar errado. Vai dar errado. Depois, qual é o público que vai ser atendido? Falei há pouco de totem. Né? Totem, numa loja de atendimento, onde o cliente é atendido. Que o meu público é o cliente, vai dar errado. Eu vou jogar dinheiro fora. O meu público é o vendedor. Opa, pode fazer sentido. Tá? Então, não se baseiem pela tecnologia pura e simplesmente ou pelo problema, e sim olhem para o público. E analisem a tecnologia do início ao fim. Tenho tecnologia de hardware, tenho software, tenho tudo que eu preciso ou não. Como é que eu faço para conseguir ter essa solução no final do dia? Como é que eu faço para ter essa solução com segurança? Né? Na passada aqui falaram.
Porque é normal que o negócio vai falar, não, vamos fazer isso aqui, vamos fazer uma conexão direta e vai funcionar tudo que é uma maravilha. Tá? A gente teve na Erval agora, semana passada. Né? Não estou contando história longa, semana passada. Um negócio que chegaram lá, não. Cara, a gente vai usar o S-Works conectado direto no aplicativo da financeira, vai tudo funcionar que é uma maravilha, não precisa passar pelo barramento de comunicação. Infelizmente, isso foi há uns 2 meses atrás, infelizmente o analista que olhou para isso e disse, então, cara, beleza, vamos fazer. Que inferno. A gente lançou o iPhone 15 semana passada e 9 em cada 10 problemas que eu tive no lançamento foram por causa dessa conexão que foi feita de qualquer jeito. Então, assim, não foi olhado do início ao fim, não foi olhado do monitoramento. Eu estava sendo conectado e chamado por Deus e o mundo dentro da empresa. Acordei o domingo de manhã recebendo ligação de um dos donos da empresa, o Andrei, que é o nosso diretor financeiro, dizendo que merda é essa que vocês botaram no ar. Ainda bem que eu pelo menos sabia qual era o problema que estava acontecendo. Pelo menos o time me deixou informado. Cara, nós não tínhamos ação nenhuma que a gente podia fazer. O fornecedor não trabalhava final de semana. Vocês não sabem a maravilha que é isso. Tá? Então, assim, olhem e analisem do início ao fim. Decisões erradas vão levar a uma solução errada.